Fala desenvolvedor, beleza? Meu nome é Matheus e hoje eu estou aqui para ajudar você que trabalha com desenvolvimento de sites para e-commerce, portais de notícia, blogs e muito mais. Todos esses sites, eles são sites voltados para distribuição de conteúdo. Então, existem várias especificidades que a gente precisa prestar bastante atenção quando a gente está desenvolvendo eles. No vídeo de hoje, eu vou estar utilizando o framework Astro, que ele é um framework voltado para esse tipo de aplicação e, na minha humilde opinião, é o padrão que deveria ser adotado pela indústria, justamente porque ele oferece muita flexibilidade para tratar cada uma dessas especificidades. Essa daqui é uma pequena aplicação que eu desenvolvi em Astro, onde eu vou conseguir explorar junto com vocês cada um dos métodos de renderização e estratégias que o Astro fornece. Outras bibliotecas e outros frameworks também fornecem algumas estratégias para tratar essas especificidades. Mas vocês vão ver que o Astro é bem legal nesse sentido, porque ele dá bastante flexibilidade para a gente. Então, quando a gente está falando sobre sites voltados para distribuição de conteúdo, uma coisa que é muito, mas muito importante, é a questão da indexação desse conteúdo pelos indexadores de busca. Aí a gente tem o Google, a gente tem o Yandex, a gente tem o DuckDuckGo, a gente tem o próprio Bing da Microsoft, então são vários, né? E, bem, são muitas as estratégias que esses indexadores utilizam para capturar essas informações dos nossos sites. Mas uma coisa é sempre muito importante. Quando a gente está trabalhando com sites voltados para distribuição de conteúdo, a gente tem que sempre tentar fazer com que nossas páginas já entreguem esse conteúdo na primeira requisição, né? Na primeira resposta, que é onde o servidor responde a própria página HTML. Então aqui, no meu primeiro exemplo, a gente tem uma página que ela está sendo entregue totalmente pelo servidor. Então a gente não tem nenhuma ilha aqui com componentes sendo renderizados no navegador dos nossos clientes. Então a gente não tem nada de React, a gente não tem nada de Vue e nem de Angular por aqui, tá bom? E quais são as características de uma página que é renderizada pelo lado do servidor? Bem, como eu falei, como esse conteúdo ele vai ser renderizado lá no servidor, ele também vai ser entregue totalmente limpo, né, no primeiro request. Então, todos os dados aqui desse grid de produtos vão vir junto com a resposta da minha página HTML, o que é maravilhoso quando a gente está falando de Search Engine Optimization. Então, ele oferece boas métricas de SEO. Entretanto, a gente tem um outro marcador que é muito importante quando a gente está trabalhando com sites voltados para distribuição de conteúdo, que é o Time to First Byte, que é o tempo que o servidor leva para entregar a primeira informação relevante para o navegador dos nossos clientes. E como você pode ver aqui, ele está marcado como amarelinho, por quê? Esse é um valor variável quando você está trabalhando com páginas renderizadas no servidor. A depender do tempo que os seus componentes assíncronos levarão para renderizar, terminar ali o fetch de novas informações. E o que acontece? Se você estiver trabalhando com páginas que elas são puramente renderizadas no servidor, se você tiver alguma requisição que demora muito para entregar um dado, esse tipo de comportamento pode ocorrer. Então, eu mudei aqui para uma outra página, que é a página de Client Island, e agora eu vou retornar para essa página aqui, que é uma página renderizada totalmente pelo lado do servidor. Então, quando eu clico nessa página, eu já cliquei, percebam que ela demora para responder, né? Então, isso traz aí uma experiência de usuário para os nossos clientes péssima. Então, esse tempo a mais que o servidor leva para adquirir essas informações e renderizar a página é muito prejudicial, tanto para as métricas de Time to First Byte, lá no Google PageSpeed, tanto para a experiência do usuário, que fica muito ruim, tá bom? E é claro, isso também afeta a percepção de performance geral do nosso website. Aqui a gente tem outras duas métricas que eu acho que elas são bastante interessantes, que é a parte de Developer Experience e Progressive Enhancement. Então, a experiência de desenvolvimento, na minha opinião, no lado do servidor, ela é muito mais fácil. Por quê? Porque você não tem toda a complexidade de trabalhar com os estados ali do lado do cliente. Então, quando você está trabalhando com React, quando você está trabalhando com Vue, Svelte, Angular, não importa o framework, tá? Mas a gente vai ter todo aquele aparato para trabalhar e controlar os estados da nossa aplicação. Geralmente, quando você está trabalhando pelo lado do servidor,
você está trabalhando ali com dados muito mais simples. Você também pode confiar nos dados que são fornecidos ali pelos inputs do HTML, os inputs nativos, então você não precisa criar um componente específico para isso. Então, eu acho muito mais fácil trabalhar com dados pelo lado do servidor do que pelo lado do cliente. Já o Progressive Enhancement é a capacidade que o seu site tem de entregar as funcionalidades dele de maneira parcial. Então, quando a gente está trabalhando do lado do servidor de maneira pura, a gente tem um Progressive Enhancement, por quê? Porque o nosso site ele vai funcionar independente da gente estar com JavaScript habilitado ou desabilitado. Tá? Então, não importa, a gente vai ter a funcionalidade base. Vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Aqui, a gente tem uma prateleira de produtos, a gente tem um input para pesquisar, tá? Por produtos, e a gente tem alguns filtros. Então, a gente está na página de renderização totalmente pelo lado do servidor. Se eu pesquisar por um produto, ela vai funcionar. Veja só, veja que ela demora um pouquinho para entregar, mas ela entrega o conteúdo. Se eu vier aqui, vou filtrar por categoria, Beauty. Mais uma vez, ele está carregando. Retornou aqui a categoria Beauty. Show! Se eu vier aqui e desligar o JavaScript totalmente, então vou desabilitar o JavaScript e vou tentar fazer a mesma coisa. Vou pesquisar por Apple, vou dar um search e perceba. Ele está carregando, mas ele pesquisou. Ele trouxe todos os produtos que correspondem à minha busca. A mesma coisa se eu filtrar. Vou filtrar por Beauty, novamente, mesmo com o JavaScript desligado. E, olha só que legal, a gente tem a funcionalidade do site funcionando independente de JavaScript. Isso é muito bacana, né? A gente tem que sempre tentar alcançar isso, independente se a gente está trabalhando com frameworks que funcionam do lado do cliente ou não. Para fazer um contraponto, né? Mostrar a diferença disso, eu vou mudar agora para outra solução, que é quando a gente trabalha com Client Island aqui no Astro. Então, o que é uma Client Island? É quando você tem um wrapper ali no seu componente que define ele como um componente que vai ser renderizado pelo lado do client. Quer dizer, vai ser renderizado no navegador do cliente. Isso é muito bacana porque traz uma percepção, né, de performance muito grande. Porque o servidor ele só precisa enviar ali o bundle de JavaScript uma vez. Após o download e interpretação desse código, a percepção de velocidade pelo lado do cliente aumenta. Tá bom? Então, olha só que legal. A gente está é a mesma página, né, em termos de layout, mas se eu realizar uma pesquisa, veja que agora aparece esse placeholder. Olha que legal. E aqui a pesquisa ocorre normalmente. A mesma coisa com os filtros. Se eu filtrar por Beauty, a gente vai ter aqui o mesmo comportamento. Mas existem diferenças nas características desse tipo de estratégia. Então, eu já defini aqui, né? Eu já coloquei aqui que o SEO já não é tão bom, o time to first byte também permanece com uma métrica média e a performance média também. Mas o que eu quero destacar é a questão do Progressive Enhancement, que está com um xizinho aqui, né? Por quê? Justamente porque isso aqui é renderizado pelo navegador dos nossos clientes, se a gente desabilitar o JavaScript, significa que a nossa solução vai parar de funcionar, tá? Então, se a gente desligar e recarregar essa página, perceba, o placeholder vai até aparecer, mas a gente nunca vai ter aqui a renderização da nossa prateleira. Vai ficar para sempre carregando. E a mesma coisa se a gente pesquisar por alguma coisa aqui na nossa barra de pesquisa ou filtrar por categoria. A nossa aplicação para de funcionar. E isso é péssimo quando a gente está trabalhando com sites voltados à distribuição de conteúdo. Por quê? Bem, primeiro, os indexadores de busca, alguns deles possuem suporte, tá? Os crawlers eles conseguem ler ali o JavaScript, mas na minha experiência, durante todos esses anos trabalhando com desenvolvimento de sites para conteúdo, é que muitas vezes falha, tá? Então não é uma boa estratégia. A estratégia perfeita é sempre entregar esse conteúdo direto no HTML pelo lado do servidor. Então, a gente tem esse problema da gente não ter um Progressive Enhancement, na verdade a sua aplicação ela vai parar de funcionar, e a questão do SEO também vai ficar ali no meio termo. Hoje,
pelo meu conhecimento, o Google é o que tem a maior capacidade de indexar sites que utilizam client-side data. A questão do time to first byte, ela já não é tão boa. Por quê? Porque na primeira requisição, além do documento HTML, a gente vai ter que fazer um segundo request, tá bom? Que é o request do bundle JavaScript para executar e montar a nossa tela. Então perceba, na nossa página, onde a gente renderiza tudo pelo servidor, a gente só vai ter um request, que é o request da nossa página HTML. Já na nossa solução, utilizando o Client Island, a gente vai ter 2 ou mais requisições para montar a nossa página. Então, a gente também vai ter um time to first byte e até uma questão de performance um pouco pior na primeira requisição. Nas requisições subsequentes, é claro, isso vai melhorar. Por quê? Porque o nosso arquivo JavaScript, o nosso bundle JavaScript, ele vai ficar ali armazenado em cache e aí a gente vai ter uma percepção ali, uma experiência de usuário melhor. E agora eu vou seguir para a terceira estratégia, que é uma estratégia que o Astro fornece, então ela é específica do framework Astro, mas as outras bibliotecas aqui no ecossistema web também fornecem estratégias semelhantes, tá? Que são a Server Island. Aqui no Astro, essa estratégia é chamada de Server Island, mas quando você está trabalhando com React, a gente tem, por exemplo, o Suspense. E cada uma das bibliotecas vão ter aí o seu próprio nome, né? Mas como que essa estratégia funciona e qual é a diferença dela em relação às outras duas, tá? Bem, o funcionamento de uma Server Island, ela é bastante simples. Ela consiste em entregar uma casca, um wrapper ali de HTML e postergar, né, a renderização desses componentes assíncrono para o lado do client. Mas existe uma pequena diferença do Client Island, tá? Enquanto o Client Island ele vai precisar do JavaScript do bundle inteiro para montar todo o layout, aqui no Server Island a gente consegue entregar uma casca, que é tudo isso que a gente tem em volta, e postergar a renderização somente da prateleira ou da prateleira e dos inputs para o lado do client. Então a gente vai ter um time to first byte muito maior do que um de Client Island, porque nesse caso aqui o Astro, ele vai entregar o documento HTML o mais rápido possível e posteriormente ele vai renderizar somente a prateleira no lado do client. Então eu vou fazer aqui o teste, a gente vai filtrar aqui por Beauty e veja. Então a gente tem uma experiência de usuário muito boa. E a gente também consegue ter uma experiência de desenvolvimento excelente, porque diferente de uma Client Island, aqui não é necessário que a gente controle os estados ali utilizando um framework ou uma biblioteca para isso, como o React ou o Svelte. Não existe essa necessidade, tá? Entretanto, a gente ainda vai precisar do JavaScript. Então, significa que a gente não vai ter a capacidade de ter um Progressive Enhancement somente com Server Island. Então, se você tiver um formulário que está dentro de uma Server Island, você nunca vai conseguir visualizar esse formulário ou o conteúdo que está dentro dessa Server Island. Vou mostrar isso para vocês agora. Se eu chegar aqui e desligar o JavaScript, só um instante. Então, desliguei. Se eu der um F5, veja bem, dei um refresh aqui na página, vai acontecer semelhante ao Client Island. A gente nunca vai conseguir visualizar esse conteúdo. Então, por isso, o SEO ele também está como average aqui, né? Ele também está marcado com um amarelinho. Porque significa que indexadores que não conseguem parsear JavaScript, eles não conseguem ler e interpretar JavaScript, eles nunca vão ter acesso aos dados, ao conteúdo que você está renderizando dentro dessa Server Island. E agora, eu gostaria de mostrar para vocês essa quarta opção, que é uma integração que eu criei para o framework Astro, onde eu tentei resolver todos esses problemas que a gente conversou até aqui. Toda essa página ela está sendo entregue pelo lado do servidor. Então, todo esse conteúdo aqui ele vai ser entregue diretamente no HTML. Mas a gente vai ter uma percepção e uma experiência de usuário semelhante à de uma Client Island ou de uma Server Island. A gente vai ter todos os benefícios dessas características aqui. Então, a gente vai ter um ótimo SEO, a gente vai ter um ótimo Time to First Byte,
uma percepção de performance geral muito boa, uma experiência de usuário excelente, uma experiência de desenvolvimento também muito boa, porque a gente vai conseguir fazer isso tudo pelo lado do servidor. E o mais importante, a gente vai conseguir trabalhar com Progressive Enhancement. Se o nosso cliente estiver em um dispositivo sem acesso ao JavaScript, um dispositivo mais antigo, ou até numa conexão mais limitada, ele está numa conexão 3G, enfim, ele está ali num ponto onde a internet não está pegando direito, mesmo assim, o seu site vai conseguir entregar uma performance muito boa, porque a gente só vai precisar de uma requisição, que vai ser a requisição do HTML, para isso. Então, veja bem que a gente está aqui numa página que ela está sendo renderizada totalmente pelo lado do servidor. E quando eu clico para filtrar para uma categoria, veja que o placeholder ele aparece e ele filtra. Se eu pesquisar por algum produto aqui na minha lojinha, ele também vai realizar a pesquisa e vai mostrar aqui para a gente. Então, o que é que muda, né, em relação a uma renderização totalmente pelo lado do servidor? E qual que é o truque aqui no Astro Awaited? Bem, o Astro Awaited ele funciona somente para páginas dinâmicas no Astro. Então, a primeira coisa, se você estiver trabalhando com páginas que elas estão sendo entregues de maneira estática, essa solução aqui não vai funcionar. Você tem que estar com output para server e também tem que estar renderizando um conteúdo dinâmico. Outra coisa bastante importante, você tem que habilitar, na verdade isso já vem por padrão, tá? No Astro, mas você precisa habilitar a questão do HTML Streaming, que é a capacidade do seu servidor streamar HTML. O streaming de HTML é a capacidade que o servidor tem de entregar o HTML à sua página de forma parcial. Então, mesmo que exista um componente assíncrono que está realizando uma requisição, o servidor vai entregar o que ele já tem disponível até que essa requisição termine. E o Astro Awaited, ele entra justamente aí. Ele traz para a gente essa solução aí bastante similar ao React Suspense, mas utilizando o HTML Streaming. Isso significa que essa solução ela funciona totalmente sem JavaScript. Se eu vier aqui, assim como eu fiz nos outros, e desligar o JavaScript, então, desliguei o JavaScript. Teoricamente, né, a gente tem aqui um placeholder, ele deveria parar de funcionar. Isso aqui nunca deveria mostrar o conteúdo, mas como vocês viram, a gente tem um conteúdo aqui sendo renderizado. Se eu mudar aqui a questão da categoria, a mesma coisa vai acontecer. Né? A gente vai ter um placeholder e vai trazer aqui para mim a categoria de Beauty. Então, é uma funcionalidade bastante interessante, porque você vai ter aí o melhor dos mundos, né? A gente vai ter todas as métricas aí de performance, SEO, Progressive Enhancement, tudo no seu projeto Astro, na sua página dinâmica. Se você quiser saber mais sobre como implementar o Astro Awaited, fica à vontade para me perguntar aqui, tá? Nos comentários. Se você gostou do vídeo, achou que te ajudou de alguma forma, deixa um like para me inspirar aí a criar novos vídeos. E gostaria de dizer que foi um prazer compartilhar um pouco do que eu sei com vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.